A alegria é um dos frutos do Espírito e a palavra nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nesse vídeo eu quero te mostrar 3 ladrões da alegria e as armas que a gente pode usar para derrotá-los. Olá, eu sou Gisele Martinhago, você está no canal Martas e Maria, seja muito bem-vinda! Jesus disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. Você pode ler isso no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. E nesse mesmo texto, ele nos fala que existe um ladrão que veio somente para roubar, matar e destruir. Ou seja, tudo aquilo que Deus quer construir na nossa vida, tudo aquilo que Deus quer nos dar, nos abençoar, gerar em nós, esse inimigo quer destruir. Jesus conquistou na cruz uma nova vida para a gente viver. Por causa do sangue dele, ele nos deu a possibilidade de fazer as pazes com Deus. A palavra chama isso de ministério da reconciliação. E junto com isso, existe aí um pacote de bênçãos. E entre elas é o quê? A presença do Espírito Santo habitando em nós e gerando em nós o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, você pode olhar para ele como uma tangerina. Então são 9 gomos e a gente está falando hoje aqui sobre a alegria, que é um desses gomos do fruto do Espírito. Como eu te falei lá na introdução do vídeo, a palavra diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós já conversamos sobre essa ideia de jornada e nós entendemos que a gente precisa ser forte. Por quê? Porque no decorrer da jornada nós vamos enfrentar batalhas, muitas, e nós precisamos perseverar até o fim. Então é claro que nós precisamos ser fortes. Se a alegria do Senhor é a nossa força, é muito importante que ela esteja presente. E aí, por outro lado, a gente percebe como é interessante para o inimigo quando ele consegue roubar a alegria de nós, porque ele vai conseguir aí uma grande vantagem sobre as nossas vidas em cada uma das nossas batalhas. Percebeu então a urgência de você identificar esses possíveis ladrões da alegria e que armas você pode usar para combater o inimigo e se manter forte em alegria? O primeiro ladrão é a complicação, sabe assim, o tornar as coisas mais complicadas do que precisa, o famoso fazer tempestade em copo d'água. Se a gente lembrar da nossa amiga Marta, a gente vai lembrar que a Marta foi um pouquinho assim, naquele momento ali no jantar, quando ela recebeu Jesus na sua casa, ela complicou mais do que precisava. Ela ficou tão tensa, tão nervosa com toda a situação, que ela não conseguiu aproveitar aquele momento. Ela criou toda uma situação constrangedora com Jesus, com a Maria, enfim. Então ela complicou bastante ali naquele momento. Então qual que é a nossa arma aqui contra a complicação? É a simplicidade. Então simplificar as coisas é a nossa arma contra a complicação. Uma das formas de simplificar as coisas é a gente discernir essa questão de dizer sim e dizer não. Então eu preciso entender quando eu preciso dizer não. Por quê? Porque há pessoas que elas não sabem dizer não. A gente pensa que é algo simples, mas há pessoas que sofrem muito para dizer não. E elas vão se sobrecarregando e tudo o que pedem para elas assumem o compromisso de fazer, colocam mais um compromisso na agenda e vão se sobrecarregando. E aí muitas vezes elas já ficam ali ressentidas, sabe? Porque elas estão fazendo tudo por todo mundo, ninguém tá vendo, ninguém faz nada por elas, mas foi ela que escolheu fazer assim, foi ela que não soube dizer não naquele momento. Então, saber quando dizer sim e quando dizer não é uma ótima maneira de trazer essa simplicidade para a nossa vida. O segundo ladrão da nossa alegria aqui é a ira. Por que a ira? A ira em si, ela não é má. Sabe como a dor física? A gente não gosta de sentir dor. A gente fala, eu não queria sentir dor. Mas se a gente não sentisse dor, ia complicar bastante a nossa vida. Por quê? Porque a dor, ela nos avisa que há algo de errado. Vou te dar um exemplo. Você está ali na cozinha fazendo um bolo e você vai colocar esse bolo no forno e você vai tirar o bolo. Só que você encostou a mão ali no forno enquanto você estava verificando alguma coisa. Se você não sentisse dor, você poderia de repente ficar um tempo ali encostado, aquele braço no calor, e ia queimar, fazer uma queimadura profunda. Mas como você sentiu dor, você imediatamente tira o braço e aí dá só uma queimadura de leve. Então assim é em qualquer parte do nosso corpo. Eu identifico uma dor ali, eu sei que algo está errado ali naquele órgão, enfim, naquela situação e eu preciso buscar ajuda, preciso ver o que está acontecendo. Então a dor, ela me dá esse sinal de que algo está errado. A ira, ela de certa forma faz a mesma coisa, só que no campo das emoções. Ela me mostra que algo está errado ali com os meus sentimentos, tá tudo muito tumultuado, sabe? Então eu preciso perceber por quê e eu preciso saber como lidar com isso. Então a ira em si não é o problema.
A questão é a minha reação, é o que eu faço com ela é que pode vir a gerar problemas e realmente roubar a minha alegria. Porque se eu tô irada e eu vou dando vazão para essa ira, vamos concordar que não tem espaço ali para alegria naquele momento. Então, antes que você saia piorando mais as coisas, machucando outras pessoas, ou até a pessoa mesmo que te deixou irada, mas aí você piora ainda mais a situação, perde o foco, né? Muitas vezes a gente acaba daí falando mais do que devia. O que seria aí um dos nossos antídotos? Ir para a presença de Deus e a gente ir para um lugar secreto e fazer aquilo que Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então você entrega para Jesus, você conversa com ele de verdade, fala para ele tudo o que você está sentindo, tudo que você está pensando. Por quê? Porque ele já sabe. Então esse colocar para fora é muito libertador, né? E ele sabe como lidar com isso, não se preocupe. Ele vai saber pegar tudo isso daí e saber o que fazer. E aí você vai se sentindo mais aliviado e você sai daquele ambiente já com mais racionalidade, respirando melhor e tendo condições de se posicionar para resolver realmente aquela situação e não piorar ainda mais as coisas. Então, a primeira coisa é isso, eu descarrego mesmo para Deus, eu entrego para Ele. E aí, um segundo passo, que seria então o nosso salvador fundamental e para finalizar a situação, é o perdão. Se eu não perdoar quem me ofendeu, quem me magoou, quem me deixou irado, o que vai acontecer? Cada vez que eu me lembrar daquela situação novamente, eu vou ficar irado de novo, é o que a gente chama de ressentimento. Eu vou ressentir, eu vou sentir de novo toda aquela carga, toda aquela dor. Vou ficar irado de novo e a alegria vai embora de novo. Então a gente precisa lidar com isso usando o perdão. Então qual é o ladrão aqui? A ira. Qual é o nosso salvador aqui? Qual é a nossa arma? É o perdão. O perdão é definitivo, porque aí eu vou me lembrar daquela situação, mas a ira não volta, eu tô curada, é como uma cicatriz, sabe? Tá ali a marca, você lembra que aconteceu, mas não dói mais, porque você realmente liberou perdão sobre aquela pessoa e sobre aquela situação. O terceiro ladrão é o descontentamento constante. Então é quando eu sempre jogo a minha alegria pra frente, sabe? Quando eu conquistar aquilo, quando eu tiver aquilo, aí eu vou me sentir feliz. Agora eu tô agitado, eu tô inquieto, eu tô batalhando, eu não tenho tempo pra ficar alegre. Aí você vai vivendo a vida assim, sabe? Rabugento, murmurando, reclamando, porque você só vai ser feliz quando você conquistar aquilo. Só que qual é o problema aqui? A gente vive num mundo que está sempre criando novas necessidades, novos desejos no nosso coração. Então eu vou alcançar alguma coisa e imediatamente já vou começar a pensar em outra. Então qual é a questão? Não é eu desejar essas coisas, sabe? Eu posso planejar, eu posso sonhar, eu posso desejar, eu posso trabalhar para conquistar, mas eu preciso aprender a curtir a jornada, eu preciso ser grato no decorrer do processo. Até pelo tempo da espera, não importa quanto tempo ele dure. Mas aqui nosso antídoto então seria o quê? O contentamento, que eu alimento ele através da gratidão. Eu preciso confiar em Deus, eu preciso confiar que Ele é um bom pai, que Ele está cuidando de mim, que Ele sabe o momento certo de me dar as coisas que eu tenho desejado e buscado. E aí eu consigo ir expressando essa gratidão e gerando esse contentamento no decorrer da minha vida. E é claro que aí vai ter alguns momentos onde a alegria é maior por aquilo que eu alcancei. Mas a alegria que a gente está falando aqui, ela é algo muito mais profundo, sabe? Que é gerado no relacionamento com o Senhor. Então eu tenho alegria porque Deus é na minha vida, porque Ele me ama, porque Ele está cuidando de mim, porque Ele tem o melhor para minha vida. Eu tenho alegria pela salvação, porque eu posso confiar nele muito mais do que pelas coisas que eu consigo, que eu conquisto. Isso são momentos de alegria, mas o que o Senhor nos propõe aqui é uma vida constante de alegria com Ele. Esse descontentamento, ele pode nos levar muito rapidamente a murmurar contra Deus, principalmente se eu fico observando a vida dos outros, e aí eu chego a uma conclusão errada de que Deus esqueceu de mim e Ele está abençoando todo mundo e só eu fiquei para trás. É a velha história de que a grama do vizinho é mais verdinha que a minha, então todo mundo é abençoado, todo mundo tem menos eu. Então não é verdade. Como que isso ainda pode se agravar mais, esse meu olhar errado, sabe? Diante de achar que todo mundo tá vencendo, tá conquistando, tá em alegria e eu não. Quando eu observo muito as redes sociais, então eu tô sempre ali vendo a vida das pessoas. Só que o que acontece? Qual é o perigo e o engano aqui? Cada pessoa posta ali um recorte, um momento, e geralmente é um momento desse, sabe? Um momento de conquista, um momento de alegria, ou seja, um grande momento. As pequenas coisas, as rotinas, as dificuldades, as lutas, muitas vezes ficam aonde? Nos bastidores. Só que todo mundo tem, essa é a realidade de todos. Então se eu pegar e alimentar meu coração durante todo um dia com ali 50, 100, 200 recortes
da vitória de todo mundo, é claro que eu vou chegar ao conceito, enfim, ao resultado errado de que a minha vida tá errada, sabe? E é uma mentira. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a ingratidão nesse sentido, de ficar se comparando, porque isso vai nos levar a murmurar contra Deus. E aí o que eu preciso voltar? Crer que Deus é um bom pai. Se ele ainda não me abençoou naquilo, ele me conhece, ele sabe se eu estou madura para receber aquilo ou não, se de repente essa bênção que eu tanto desejo vai ainda ser uma pedra de tropeço na minha vida. Então a confiança em Deus é essencial nesse processo de espera para ir gerando essa gratidão. O apóstolo Paulo, lá no texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 11, ele fala assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então aqui está o segredo, ele nos mostra que é um aprendizado. E é um aprendizado que vai ser gerado como? No meu relacionamento com o Senhor. Aqui vem a nossa amada Maria, aos pés de Jesus, aprendendo com ele. Então é nesse relacionamento, quando eu vou conhecendo a Jesus, entendendo quem ele é, o caráter dele, as promessas que ele tem para minha vida, eu vou confiando nele, essa confiança vai aumentando, vai sendo cada vez mais gerada no meu coração, é que eu vou ter esse contentamento. Então eu preciso aprender. É um processo que provavelmente vai durar aí a nossa jornada toda. Eu quero finalizar com você lendo 2 versículos. O primeiro diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esse texto está em Filipenses 4:4. Então aqui Paulo está falando dessa alegria mais profunda que eu estava falando para você, do fruto do Espírito, que é essa pela presença de Deus, sabe? Pela salvação, por quem Deus é na minha vida. Então alegrai-vos sempre no Senhor. Depois, lá no Salmo 118, versículo 24, o salmista diz assim: este é o dia que o Senhor nos deu. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ou seja, é nesse dia, é o presente, é o que eu tenho diante de mim hoje. A graça do Senhor me basta, a presença dele na minha vida me basta. Esse dia é suficiente, eu posso me alegrar nele enquanto eu espero, enquanto eu vivo e o amanhã não chega, e eu vivo o dia de hoje na presença do Senhor com alegria. E aí, identificou? Se algum desses ladrões aí tá rondando a sua vida, ou se ele já conseguiu alcançar território aí no seu coração e tem roubado a tua alegria, agora você já sabe que ele é um ladrão e que você tem armas que você pode lutar contra ele. Então, posicione-se e mantenha-se em alegria. Se você gostou desse vídeo, se essa mensagem falou ao teu coração, lembra de deixar aquele like, aí o YouTube entende que o vídeo é importante, ele vai recomendar para mais pessoas. Também te peço para que se inscreva no canal, caso você ainda não tenha feito, tá bom? Deixa aquele sininho também, ativa ali para que você receba as notificações do YouTube, ele vai te avisar que toda terça e sexta ao meio-dia tem vídeo novo para você assistir, tá bom? Conto com o teu apoio. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.